aqui é a Tamiris do Resenha dos Sonhos e a gente vai falar sobre Dona do Poder. Dona do Poder é um lançamento de 2018 da editora Plataforma 21, da autora Kirsten White, continuação de Filha das Trevas, que já tem resenha aqui no canal, e com tradução do Alexandre Boyd. A gente vai seguir acompanhando então a jornada da Lada Dracul, e é como se fosse uma releitura aqui do Vlad Dracul, que foi uma personalidade que realmente existiu, que era chamado de O Empalador. Então a autora toma pra si a liberdade de transformar esse personagem numa mulher, e ela começou a contar essa história então no primeiro livro, mostrando as dificuldades dessa personagem de tomar as rédeas da própria vida e de se tornar quem ela queria ser. Era uma guerreira em busca de vingança, de tomar a Valáquia, que é a sua terra, de volta pra ela, e de todos os perrengues que aconteceram aí. E ela foi meio que vendida pelo pai pro povo otomano, onde ela cresceu ao lado do irmão Radu e também do príncipe Mehmed. Gente, se você não leu ainda Filha das Trevas, é óbvio que você vai pegar spoiler aqui, então eu não recomendo que você siga assistindo este vídeo. No final de Filha das Trevas, então, a gente viu a Lada tomando uma decisão, foi abandonar tanto o irmão quanto o Mehmed, por quem ela tem um amor que ela não entende muito bem como amor, e por quem o próprio Radu também é apaixonado, mas ele não abre essa paixão, e ele prefere ficar ao lado desse cara, que agora é o sultão, do que ir com a irmã em busca da conquista que ela quer da Valáquia. Porém, as coisas não saíram muito como planejado, a Ada não conseguiu tomar a Valáquia que ela queria, e ela meio que manteve um certo distanciamento em termos de mandar notícias, porque ela não queria expor o fracasso dela. A questão é que ela precisa dar um jeito nas coisas, ela precisa achar uma forma de conquistar a Valáquia, e obviamente também de não mendigar apoio de quem ela já deixou pra trás, né? Então a gente tem dois pontos de vista nesse livro. O primeiro é da Lada. Eu vou chamar de Lada porque é como tá escrito, tá, gente? Mas eu assisti uma resenha de Filha das Trevas onde a pessoa pronunciava Leida. Mas como estamos falando aqui de português do Brasil, vou pronunciar Lada, assim que a gente leria por aqui. Eu tô falando isso porque tem sempre alguém nos comentários que vem recriminar a pronúncia do nome dos personagens. Então a gente vai ter dois pontos de vista aqui. O primeiro é da Lada, ela tá com o grupo dela ali, com os soldados dela, o Bagda, o Petru, o Stefan, o Matei, e ela tá encontrando algumas pessoas ao longo do caminho, vendo com que ela pode se aliar. E é uma jornada que pra ela é meio complexa, porque algumas pessoas que vão dar o caminho dela são pessoas que ela via anteriormente como inimigos, mas que agora podem assumir a visão de aliados. Então ela meio que tem que pesar muito bem todas as decisões dela. E aí ela manda uma carta pedindo pro Radu, que é um cara que tem uma cabeça muito boa pra estratégia, que é o que ela precisa agora. Ela é muito mais ação e músculos e coisas de guerra do que realmente estratégia de fazer amigos, de conquistar poder, né, dentro do governo, uma coisa mais aristocrática ali, que é o que o Radu sabe fazer muito bem. Então ela manda uma carta pro irmão, dizendo que ela quer ele ao lado dela, que ela tá aguardando por isso. E o Radu tem essa paixão pelo Mehmed e ele vai meio que deixar isso falar mais alto aqui e vai seguir ao lado do sultão. Mas não por muito tempo. O sultão vai pedir que ele meio que faça o cavalo de Troia, sabe? Ele vai pedir que o Radu finja uma traição em Constantinopla pra passar algumas informações. Porque o que é a grande coisa aqui? A gente tem dois pontos de vista e dois plots. Lada tentando conquistar a Valáquia, Mehmed tentando conquistar Constantinopla. E é isso, sabe? O livro é isso. É esses dois personagens indo em direção a esses objetivos, usando com pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo também com as tramas interligadas, porque é tudo meio ali, próximo. E aí, ao mesmo tempo que ele vai se sentir super, ele confia em mim para fazer isso, ele também fica com uma pulguinha atrás da orelha e ele fica repensando o tempo inteiro atormentado se ele não deveria estar ao lado da irmã também ajudando ela. Eu acho muito engraçado esse livro especificamente, essa questão, porque o romance aqui tá nos olhos desse personagem masculino. Então é ele que faz as coisas erradas em nome do amor, é ele que deixa de usar a razão em nome do amor, e isso é muito interessante, porque normalmente quando a gente tem um casal hétero, ela tá no casal hétero. E aqui o Mehmed meio que brinca com os sentimentos do Radu, mesmo que ele não tenha exposto que ele sabe os sentimentos do Radu, ele brinca com isso, usando isso a seu favor, que é o que ele faz. O Mehmed também é um cara estrategista, então ele também usa das suas artimanhas aí, que o coração dele tá na Lada, né? Só que aí a gente tem uma grande questão, que é a Lada e o Mehmed, eles são muito parecidos. As conquistas deles são muito mais importantes do que o lado sentimental. E eu não tenho nada pra reclamar disso, porque eu acho super interessante essa nova visão. Só que isso faz com que seja um romance meio impossível. Nenhum deles quer abrir mão das coisas, e ao mesmo tempo eles pensam um no outro muito mais como uma válvula, realmente como um
romance, sabe? Coisa meio platônica. Não tem um grande futuro, mas um enxerga no outro aquilo que ele gostaria de ter, sabe? Não necessariamente um amor de verdade. E um aprende muito com o outro, mesmo eles estando distantes. Principalmente a Lada com o Mehmed. Vão acontecer várias coisas aqui. Ela vai observar os movimentos dele, ele vai observar algumas coisas que ela tá fazendo. E aí a gente vai ter essa evolução, principalmente dessa personagem. Ela foi vendida, né, no primeiro livro como um reflexo do Vlad, o Empalador. Só que a Lada do primeiro livro era uma Lada que tava tentando conquistar o espaço. Era uma Lada que tava engatinhando de sair da menininha pra se tornar uma guerreira. Então ela conquistou muitas coisas, ela aprendeu muitas coisas, ela se tornou uma guerreira no primeiro livro. Mas ela não tinha sido ainda sanguinária. E nesse segundo livro, ela ainda não foi completamente. Mas ela já deu muito mais passos em direção a essa fama. Principalmente uma coisa que acontece muito no final do livro, que é um contraste muito grande de mudança da personagem, que entra em conflito com alguns outros personagens que estão ao redor dela, e é uma decisão muito forte que ela toma em nome daquilo que ela passa a acreditar, depois que ela coloca, né, as coisas em perspectiva. Ela passa a tomar algumas das lições do Mehmed, de ir afastando as peças que não precisa, de ir vendo, mas você me causa mais problema do que solução, e ir eliminando as pessoas do tabuleiro. Isso aproxima ela muito mais dessa fama, dessa coisa que é o que a autora quer trazer aqui, dessa personalidade. E assim, gente, eu tinha uma impressão que Dona do poderia ser um livro lento. Não sei bem porquê, porque Filha das Trevas não foi tanto assim, da lembrança que eu tenho da leitura. E foi por isso que eu protelei um pouco finalizar esse livro, engajar nessa leitura de verdade. E aí, o que eu encontrei aqui foi uma leitura que eu achei até um pouco mais rápida do que Filha das Trevas. E assim, gente, isso é uma história onde a gente vai ver os personagens aprendendo um com o outro e repensando um pouco as suas próprias relações. Eu achei muito interessante porque o Radu, ele é um personagem que ele sempre pendeu muito ali. E no primeiro livro ele foi meio que tipo, ok. E o Mehmed era um personagem super interessante que nesse livro eu tipo, I don't care. Não importa com você. Eu quero saber o que o Radu vai fazer. Eu quero saber o que a Lada vai fazer. Você é um cara, botou a cabeça que quer conquistar um negócio, tá cagando pra todo mundo, vai fazer o que precisa fazer. Sabe, ele já assumiu a posição cara escroto que só quer conquistar o que ele quer conquistar e o resto foda. Então eu não me importo mais com ele, eu não vejo nenhuma surpresa dele, eu só vejo possibilidade de surpresa do comportamento da Lada, mas principalmente do comportamento do Radu. Eu acho que todos eles terminam esse livro de uma forma que eu não prevejo surpresa, como eu falei pra vocês, o Mehmed vai fazer no próximo livro, mas o comportamento da Lada e principalmente do Radu pode apresentar algo diferente. E é nisso que eu tô focando, assim, porque eu não quero que o terceiro livro seja uma continuidade que a gente tá vendo até agora, sabe? Essa busca, essa busca, essa busca, essa busca. Eu quero que ele traga algo diferente pra que a gente tenha um final que acrescente um tom de virada pra história, sabe? Esse livro, ele não tem uma grande virada, ele não tem um grande ápice, a gente tem um grande conflito que acontece, mas você vê ele se formando, sabe? Todo livro é uma preparação pra esses conflitos. Então, quando eles acontecem, não é uma grande surpresa. E a perspectiva da Lada de estar evoluindo, de estar se tornando mais realmente a empaladora, é mais violenta, mais voraz, pode apresentar novas perspectivas pra gente, e é mais nesse sentido que eu quero que a história caminhe, sabe? Eu acho que vai ser muito mais legal acompanhar uma sustentação de situação do que a constância dessa busca. A gente já entendeu o que esses personagens estão buscando, então mostra pra gente agora como eles vão se comportar a partir do momento em que as coisas meio que tiverem alcançado uma certa estabilidade. Eu realmente tenho muita expectativa pra que o Radu cresça muito no terceiro livro. Eu acho que é um momento dele, é um momento da Lada também, mas é o momento dele mostrar algo diferente. Dele não ser o menininho que tá sempre choramingando e buscando amor num canto, num outro, o cachorrinho pidão, aquele que tá fazendo as coisas erradas, prefere seguir o coração. Eu quero que ele mostre mais valor pra trama. E seja menos um fantochezinho do Mehmed, que é como ele vai se comportar muito mais aqui dentro de Dona do Poder. Então essa é a minha expectativa. Eu quero muito que o terceiro livro traga algo diferente, traga uma pegada diferente pra fechar essa história de forma legal. E a gente vai ter algumas perdas aqui, o que é bem interessante, por alguns personagens coadjuvantes, principalmente do lado da Lada. Ela tem, né, a trupe dela ali. Mas do lado do Radu, a gente também vai ter algumas pessoas que vão se formalizar aqui e a gente vai ter perdas dos dois lados. E assim, gente, eu não posso terminar de fazer essa resenha sem dar uma menção honrosa para a Nazira, que é a esposa do Radu. Ela é uma ótima personagem. Ótima personagem. Ela tem um papel muito importante nesse livro. O que é mais legal, porque a Lada era uma figura importante dentro da história. Mas é ruim ver somente a Lada como uma mulher que tem condições de ditar a história, sabe? Porque eu entendo que é uma construção num mundo de homens e blá 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 blá. Mas existem mulheres maquinando outras coisas, sabe? A gente teve, por exemplo, a mãe do Mehmed no primeiro livro, que deu ali os seus, né,
pulinhos. E nesse livro a Nazira, ela é a pessoa que toma essa posição. Eu só fico um pouco ressentida de não ter mais mulheres fortes. A gente tem a entrada de uma outra personagem no final do livro, vai estar mais próxima da Lada. Essa personagem também trouxe uma carga. Mas mesmo assim, eu acho que as coisas poderiam ter acontecido de forma um pouco mais acelerada nesse sentido. E a gente ter essas personagens femininas pipocadas ao longo da história de forma mais uniforme, sabe? E não somente em picos muito específicos. Então é isso, eu tô bem curiosa pra descobrir o que vai acontecer no último livro. Espero ver mais da Lada mais cruel, da Lada que vai honrar esse nome, sem ela perder a noção das coisas, né? Eu não quero que ela vá go crazy. Eu acho que ela tem nas mãos dela a condição de construir realmente uma reputação, fazer jus ao nome dela, sem que ela seja menosprezada por ser mulher, que ainda é um problema dentro desse livro. As pessoas menosprezam muito ela. Mas encontrar também uma pegada diferente no próximo livro, um pouco mais de força e de conflito, numa coisa mais dinâmica, e só essa preparação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo quais são as suas impressões, se você já leu esse livro, se você tá curtindo essa série. Não esquece de deixar seu joinha no vídeo, que é muito, muito importante, de acionar o sininho pra você não perder nenhuma notificação e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!